Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei. Obrigado, Senhor. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar. Queridos amados, me chamo Moisés Rodrigues da Silva e é uma alegria imensa estar aqui convosco. Eu quero ler no livro do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas. Me chamo Moisés Rodrigues. Você que está nos assistindo, louve a Deus conosco, adore a Deus conosco. Para mim é uma imensidão, uma alegria. Um abraço a todos os meus amigos, aos meus colegas que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos os meus colegas. Aí eu quero mandar um abraço especial ao meu amigo Tiago. Ei, Tiago de Marabá, turma de Marabá lá. Viu? Que Deus abençoe a todos vocês, os meus colegas de Marinha, do grupo WhatsApp a qual estamos. A todos os meus irmãos e amigos, obreiros da nossa igreja, ao meu nobre pastor, Márcio Peixoto. Queridos, eu quero ler com os irmãos aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 21 e o verso de número 31. Assim está escrito: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Assim também vós, quando ouvirdes ou acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Queridos, lendo esse versículo que veio na minha memória, eu quero com muita alegria falar aqui sobre acontecimentos. Eu posso categorizar aqui hoje 5 acontecimentos mundiais que não foi maior, mas que foram acontecimentos que causou impacto na humanidade. O primeiro acontecimento que eu posso trazer para os irmãos, que explodiu no mundo, foi a invenção do homem quando fez o avião Santos Dumont. O avião 14 bis no ano de 1906, no dia 23 de outubro, se não me foge da memória, quando ele começa a voar, em que as notícias se espalharam no mundo inteiro. Foi uma notícia impactante, foi um dos maiores acontecimentos na atualidade daquela época, foi a invenção do avião. Mas ainda não foi o maior. Teve um outro, segundo maior acontecimento na história, que pendura até hoje. Muitas pessoas ainda são prejudicadas, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que foi um dos maiores acontecimentos que aconteceu. O terceiro maior acontecimento da história foi também no ano de 1968, quando o homem ele vai à Lua e posa seus pés na Lua, e que a NASA divulgou para o mundo inteiro em que o homem ele tinha ido à Lua. Isso foi notório, foi um dos maiores acontecimentos. Mas ainda não é o maior acontecimento. O quarto maior acontecimento da história no mundo inteiro foi a Copa do Mundo. Nacionalmente, aqui no nosso Brasil, no ano de 2002, quando o Brasil se tornou pentacampeão e que foi aquele alvoroço no mundo. O Brasil ficou conhecido mundialmente e foi um dos maiores acontecimentos. Mas ainda não quero vos dizer que este foi o maior acontecimento. Com muita alegria e prazer, e louvo a Deus por ser escolhido por Deus e o seu Filho amado, em me chamar para o seu ministério, o ministério espiritual, em ter o meu nome escrito no livro da vida, que um dia os discípulos chegaram alegre para Jesus e disse: mestre,
Em teu nome os demônios se sujeitam, os enfermos são curados, os mortos ressuscitam. Aí Jesus disse: não alegrei-vos com isso, mas alegrei-vos em ter o seu nome escrito no livro da vida nos céus. E o maior acontecimento de fato que aconteceu foi o nascimento do Rei Jesus, o nascimento do Mestre Jesus, o menino que nasceu, que mudou a história da humanidade. O nascimento de Jesus mudou de fato a história da humanidade, glória a Deus. Este foi um dos primeiros e maior acontecimento da história, o nascimento de Jesus. Porque dentre todos os homens, ninguém falou como Jesus. Quando Jesus pregava, as pessoas que ouviram e dizia: ninguém falou tal como este homem. Filósofos, estadistas, empreendedores, eu posso dizer grandes nomes da música, do cinema, do futebol, nenhum homem tem como se igualar a este homem singular, poderoso, único e verdadeiro, Jesus Cristo, o homem. Interessante que Jesus foi um homem singular e no meio de tantos homens ninguém curou como Jesus. Jesus, uma certa vez, ele ia saindo de uma cidade, e quando ele vai entrando em uma cidade, vem vindo um funeral na cidade de Naim, e uma mulher já tinha perdido o seu único filho, e quando ele toca no caixão, o morto é ressuscitado. Ninguém falou como Jesus. Um dia ele disse: eu sou. Qual é o homem que ousa dizer que é? Ele disse: eu sou o que eu sou e eu sou. Ninguém jamais falou como Jesus. Interessante que o seu nascimento virginal coloca em dúvida hoje a medicina, que é mistério. Como pode alguém nascer de uma virgem, a mulher sem ter a concepção carnal e gerar um filho? Este foi o maior acontecimento da história, o nascimento de Deus. Deixou o seu apogeu, a sua glória, para viver entre os homens pecadores. Deixou de ser um homem rico para viver entre os pobres. Foi humilde. Ele foi santo no seu nascimento. Ele foi santo em todos os seus aspectos. Ele foi um homem singular e sem igual, um filósofo sem igual, um professor sem igual, um médico sem igual. Jesus, ele foi e é e sempre será sem igual, glória a Deus. Jesus não nasceu na capital mundial de Roma, mas em Belém, terra do pão, terra do pão, terra do pão, aleluia. Ele não era filho legítimo de José, mas foi um filho legítimo de Deus. O meu irmão mais velho, o seu irmão mais velho. Esse foi um dos maiores acontecimentos da história. E o segundo maior acontecimento da história foi a morte de Jesus Cristo. Ontem, numa sexta-feira, se comemora-se em muitos países, até mesmo aqui no nosso Brasil, notoriamente, se comemora a morte de Cristo Jesus como a paixão de Cristo. Este sim foi o segundo maior acontecimento da história, a morte do Salvador, a morte de Jesus Cristo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Na antiguidade, um cordeiro era morto, o sangue era aspergido para cobrir o pecado do homem.
Jesus, ele se fez o Cordeiro Imaculado, Cordeiro sem defeito, para que veio derramar o seu sangue inocente, não para cobrir o pecado, mas para tirar o pecado da humanidade. Este foi o segundo maior acontecimento da história, a morte de Jesus Cristo. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, 50 centímetros de espessura, que era o véu da lei, que os homens não podiam ter acesso ao Pai direto, Jesus, quando morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra. Ele morreu numa sexta-feira, às 3 horas da tarde. Eu imagino num dia como hoje, no sábado, Jesus lá nas partes mais baixas da terra. Ele transfere agora o paraíso para o seio de Abraão, que é abaixo do trono de Deus. Aleluia! No sábado, Jesus passou evangelizando nas partes mais baixas da terra. Jesus passou pregando o evangelho para as cadeias e grilhões que estavam lá embaixo. Ele morreu numa sexta-feira às 3 horas da tarde. Fecharam o seu túmulo com uma pedra grande. Tiraram o corpo do meu mestre Jesus pendurado na cruz do Calvário. Houve terremotos, trovões, relâmpagos. O céu se escureceu. E aqueles algozes que estavam ali, disse que de fato, verdadeiramente, aquele que morrera era o Filho de Deus. Oh, aleluia, que mensagem gostosa. Amanhã eu continuo. A minha meta é gravar um vídeo de 10 a 11 minutos, já está com 12. Este sim foi o maior acontecimento da história, o segundo maior acontecimento da história. Amanhã eu direi o terceiro maior acontecimento da história. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, vale a pena ser crente. E apesar das pedradas, das perseguições, as pessoas às vezes nos fazem de tapete, mas tudo isso é mister. Um dia Deus falou para Daniel: tu, porém, vais até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Que Deus abençoe, meus amados. Que Deus abençoe, meus irmãos e amigos. Que Deus abençoe a todos vocês. E amanhã, querendo Deus, se Ele não voltar para buscar a sua igreja eleita e amada, eu estarei dizendo a vocês, com a graça de Deus e permissão dEle, sobre o terceiro maior acontecimento da história. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.